O credor tem direito a ambas as situações. O credor tem direito à obrigação, ainda que seja convertida em perdas e danos, a obrigação principal, e ele também tem direito à multa periódica, seja diária, semanal, mensal, ele tem direito à multa pelo tempo do descumprimento. E ainda surge uma dúvida, mas se houve a conversão, a multa vai ser devida até quando? A multa vai ser devida até o momento da conversão. E o STJ também definiu isso. Portanto, aquela lógica de que o fato da multa ter atingido 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, e isso geraria um enriquecimento sem causa ou ilícito a favor do credor, essa lógica, neste julgado de maio de 2025, ruiu. E ele também fala disso. Ele diz, não é porque a multa alcançou patamar elevado que o credor não vai fazer jus a ela, pela simples razão de que quem deu causa a essa multa elevada foi o devedor quando não cumpriu. E, afinal de contas, precisamos cumprir, finalmente, o que o 537 diz, que é possível, sim, alterar as multas daqui para frente. Tanto é que o artigo fala multa vincenda, a vencida não. Essa já incorporou ao patrimônio do credor, é o que o STJ está dizendo. Pessoal, isso é tão mágico, tão interessante, né, para mim, que advogou muito para réus a vida toda, e via, até a meu favor dos meus clientes, via as reduções constantes, e também estive do outro lado, também estive do lado de credores que simplesmente tiveram essa multa ser reduzida. Já tive paciente que, inclusive, faleceu, né, paciente, meu cliente, que tinha de ter tido um tratamento, não teve e acabou falecendo, e depois o juízo não permitiu a execução da multa num valor que estava sob pena de um enriquecimento sem causa ali do herdeiro daquele que, infelizmente, veio a falecer. Então, vem esse entendimento do 537 e vai de encontro, né? Vai contrário ao que se vinha entendendo até então. E que é uma coisa mais fantástica para o credor, o STJ está ratificando que esse é um precedente vinculante. Olha o cuidado que o STJ teve. E eu confesso aqui que a minha dose de pessimismo até existe, no sentido de que eu sei lá se o próprio STJ vai continuar praticando isso. Mas, por enquanto, eu estou otimista que sim, pensando como advogado de credores. E aí vem o STJ e ainda diz mais. Ele tem o trabalho, por isso que eu falei, essa questão agora de ver para crer. O STJ vem e diz mais. Ele diz, esse precedente é vinculante. Por quê? Porque ele advém da Corte Especial. Que Corte Especial é essa? Corte Especial é o plenário do STJ, formado pelos 15 ministros ali mais antigos. Mas, Ubirajara, onde está escrito que decisão de plenário pode ser considerado como um precedente vinculante? Está escrito em um artigo que eu menciono e falo aí quase diariamente, no 927, inciso 5º do CPC. E até há um debate, e essa é a maior curiosidade, até existe um debate se de fato o 927, inciso 5º, traz um precedente vinculante ou meramente persuasivo. E olha o STJ também dizendo algo a respeito do que eu tenho dúvida nos últimos 10 anos, e eu estava querendo ver o STJ falar isso. Eu estava ali pensando, eu vou viver para ver o STJ dizer que o 927, inciso 5, é um precedente vinculante. Ele está dizendo que sim, está ali no meio do tema. E olha que não é o chamado obter dictum, não, aquilo ali é ratio decidendi, é o núcleo da decisão, porque ele botou dentro do tema. Ele colocou no meio do tema, precedente vinculante da corte, observância obrigatória. É até interessante porque o entendimento majoritário era de que o 927, inciso 5º, não era um precedente vinculante. Mas está aí o STJ aparentemente dizendo que é. Eu digo até aparentemente porque aqui ele até disse de maneira clara, mas eu não sei como isso vai prosseguir. Mas está aí, ó. Se hoje você é um credor, está executando multa diária de 500 mil, olha aí a porta da esperança. Quem está nos ouvindo pode ser mais novo, nem vai saber do que eu estou falando, né, da Porta da Esperança, porque o Silvio Santos já até morreu. Mas, enfim, tá aí, ó, a porta da felicidade para você se basear e ter um excelente julgado de sustentação, dizendo que não pode reduzir a multa periódica, né, ou seja, a dita astrentes. Vamos lá, vamos seguir. Né? Tá aqui, ó. Por integrar o patrimônio.
Você está vendo aí, por integrar o patrimônio. Até já houve julgado anterior, mas não com uma capacidade dessa de se tornar um precedente, né, de forma tão clara de aplicar o 537 de forma literal. Pois bem, aqui a história das perdas e danos, né, que eu tinha falado antes, né, que até pode converter em perdas e danos, porém, sem prejuízo da multa. Está aqui no final do slide, em negrito, sem prejuízo da multa que foi fixada. Então, o credor faz jus a ambos. Vamos lá. Ainda nessa linha, né, inclusive de requerimentos a se apresentar, nós não poderíamos deixar de fora o IDPJ, ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Muitas vezes, o credor não pode, não consegue alcançar o patrimônio, e não consegue porque o devedor quebrou, uma empresa fechou de maneira indevida. Então, aqui, não estamos falando nada demais. Já que estamos com o propósito de medidas que sejam mais favoráveis possíveis ao credor, então, não se esqueça de se valer de um instituto que pode ser tão útil aos credores, né, que é esse incidente. E aí, aquilo para o que eu quero chamar a atenção é que o IDPJ pode ser requerido até mesmo por quem é apenas o autor e requerer o IDPJ dentro da inicial. Então, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser pretendida já na petição inicial. E aí, nesse caso, não vai haver necessidade de se formalizar um incidente no seu aspecto mais burocrático.